eu vou te mostrar na prática como montar uma carteira de renda fixa utilizando só títulos do Tesouro Direto com R$210. Eu vou usar as três principais plataformas, que são as plataformas da XP, do BTG e do Banco Inter. Vocês vão acompanhar aqui os investimentos na tela. Então estamos aqui na plataforma do BTG, estou acessando a minha conta e provavelmente eles vão pedir o token, que é um código para você ter acesso à sua plataforma. Lembrando que aqui a gente já fez o cadastro do investidor na corretora, já fez o Pix também da sua conta principal para a conta da corretora. Então aqui essa é a cara que vocês vão encontrar na plataforma do BTG. As plataformas normalmente elas deixam de uma maneira bem intuitiva para vocês aplicarem em títulos de renda fixa, ainda mais no Tesouro Direto. Então, voltando aqui para a tela inicial, a gente tem a opção investir. Dentro de investir tem as categorias de cada investimento. A gente está procurando aqui renda fixa e dentro de renda fixa a gente vai dar uma olhada no Tesouro Direto. Dentro dos títulos do Tesouro Direto, a gente vai montar na nossa carteira, a gente vai utilizar os três tipos de indexadores. Então, a gente vai montar uma posição no Tesouro Selic, uma no Tesouro Pré-fixado e uma no Tesouro IPCA+. E a gente vai dar as dicas também do que a gente pode pensar antes de fazer a aplicação para não bater aquele medo. Olhando aqui os títulos que estão disponíveis no BTG, mas que são do Tesouro Direto, vamos fazer o filtro aqui para selecionar o indexador Selic. E dentro do Selic, hoje o Tesouro Direto, ele só vai disponibilizar o Tesouro Selic 2031. Aqui a data de vencimento dele é dia 1/3/2031. Taxa de remuneração Selic mais 0,10% ao ano e o valor de aplicação mínima é de R$183,35. Esse valor ele costuma mudar diariamente conforme o preço desse título vai aumentando com o tempo e conforme um pouquinho da variação do mercado que tem, porque ele paga Selic mais 0,10% e é esse 0,10% que causa a volatilidade da marcação a mercado, que é bem pequena para esse tipo de título, tá? Então a gente vai escolher ele, eu vou clicar aqui em investir, aqui o valor da aplicação eu vou colocar R$184, que eu vou arredondar um pouquinho para cima para a gente ter uma margem de garantia. Então a gente está aplicando aqui R$184, quantidade 0,01, porque o preço unitário, ou seja, o preço de uma unidade cheia do Tesouro Selic está em R$18.335,52, mas a gente não precisa ter todo esse dinheiro para fazer essa aplicação. A gente consegue, através do Tesouro Selic, aplicar em pelo menos 1% desse valor de 18 mil. Então a gente vai aplicar 184, mais ou menos. A data que a gente quer fazer o investimento, vamos colocar a data de hoje, é só continuar. Aqui ele vai falar que o valor do investimento foi alterado, justamente por conta que eu preenchi 184 e o que vai ser efetivado no final do dia vai ser 183,35. Então ele está basicamente falando que vai dar para aplicar e vai sobrar um troco, tá? Agora eu vou digitar o token que vai fazer essa autorização da minha aplicação. O investimento de 183,35 foi realizado. Tem as informações aqui de toda a operação e no final do dia eu vou receber um e-mail oficializando isso. Então, para vocês verem que é bem simples. E aí, qual que foi o racional por trás de aplicar no Tesouro Selic? Porque a gente não escolheu um outro título pré-fixado ou um IPCA+, nesse momento. Nesse momento, o Tesouro Selic ele funciona muito bem como reserva de emergência. Para alguns investidores que buscam reserva de oportunidades, também funciona bem. Ou então, para aqueles investidores mais conservadores que não querem muita exposição à marcação a mercado, ou seja, que o preço do título suba muito num dia e depois caia muito no outro. Então, ele é um título que funciona muito bem também para quem está saindo da poupança ou está querendo entrar com um pezinho mais fundo ali na renda fixa. Ele funciona muito bem. E o Tesouro Direto vai disponibilizar nesse ano de 2026 a opção do Tesouro Selic LFT, que é o Tesouro Reserva, que basicamente ele vai ser um produto mais acessível. Então ele vai ser um Tesouro Selic com o valor múltiplo de aplicação a partir de R$10, ao invés dos 183 que a gente viu aqui, e a liquidez vai ser imediata, ou seja, você vai poder resgatar durante o final de semana, ao contrário desse Tesouro Selic que a gente aplicou aqui, que a gente só consegue efetivamente receber o dinheiro na conta em dias úteis. E esse Tesouro Selic Reserva, ele vai ser pago também via Pix, o que é muito interessante para o investidor, tá certo? Agora a gente vai partir para a segunda plataforma, que é a plataforma do Banco Inter. Eu vou acessar aqui a minha conta, Internet Banking. Eu tenho um saldo de R$23,50, justamente para mostrar que é muito acessível aplicar nos outros títulos do Tesouro também. Então aqui dentro da opção investir, a gente vai em carteira e dentro da opção de carteira investimentos. E entre as seções disponíveis tem renda fixa,
fixa fundo de investimento, aqui a opção Tesouro Direto é a opção que a gente vai escolher. Escolhendo a opção Tesouro Direto, a gente vai escolher entre os filtros daqui, a gente vai pegar título IPCA, que é o que a gente vai aplicar agora. Na nossa simulação, a gente não quer um que tenha juros semestrais, a gente quer um que pague o valor total de aplicação mais os rendimentos só lá na data de vencimento. Então, para esse caso aqui, a gente vai escolher o Tesouro IPCA mais 2040, que tem um valor mínimo de aplicação de R$ 16,84, está pagando IPCA mais 7,23% ao ano e vai vencer dia 15/8/2040. Reparem que esse grau de risco dele, ele está classificado como moderado ao invés de baixo, como no Tesouro Selic, por exemplo. Isso acontece porque esse título IPCA+, ele é muito mais volátil, então o preço dele até antes da data de vencimento pode ficar positivo e negativo conforme o humor do mercado, e ele tem um vencimento muito longo, ele vai vencer em 2040, bem mais longo do que quando a gente compara com a LFT, que é o Tesouro Selic que a gente aplicou, que tinha vencimento em 2031. Na parte da rentabilidade, ao invés de você receber a variação da Selic, você vai receber o que variar do IPCA, que é a nossa inflação brasileira, mais essa taxa de 7,23% ao ano, levando até o vencimento, tá? E aí, o que a gente pode pensar aqui? Poxa, por que eu tô querendo investir no IPCA+, ao invés do Tesouro Selic? Nesse caso aqui, é porque, vamos supor que o investidor, ele tá querendo se proteger de uma variação da inflação muito alta no longo prazo. Como no Brasil a gente não tem muita previsibilidade de qual vai ser a inflação, nem para 6 meses, nem para um ano, imagina para até 2040. Então, se você quer se proteger, sabe que não vai precisar resgatar esse investimento antes da data de vencimento dele, então uma boa opção seria o Tesouro IPCA+. Aqui na tela a gente vê o quanto que a gente quer investir, então vamos colocar aqui um valor. Eu vou colocar uma fração de 0,01 de uma quantidade que vai dar um valor aproximado de 16,85, que é justamente o valor mínimo que a gente consegue aplicar hoje. A data de agendamento fica para hoje mesmo e o restante dos dados da operação ficam aqui em tela para a gente conferir antes da gente fazer o investimento. Agora, assim como nas outras plataformas, a gente tem também uma nova etapa ali de confirmação através do aplicativo do banco. Deixa eu abrir aqui e eu já confirmo essa aplicação. Ó, percebam que foi bem rápido. A parte que mais demorou foi de achar o token no celular e colocar aqui no site. Então aqui ele tem as informações, o valor que a gente aplicou, todas as informações confirmando aqui o que a gente fez de aplicação no Tesouro IPCA+, e é isso. Agora a gente espera até o final do dia para a liquidação. E agora a gente vai para a nossa terceira plataforma do dia, que é a XP, que também tem bastante investidor que usa. Acessei a minha conta da XP, aqui eu já coloquei um valor relativamente baixo, R$10 aqui de saldo na minha conta. Então aqui em produtos Tesouro Direto, a gente veio aqui dar uma olhada nos títulos do Tesouro Direto e títulos públicos, e entre eles a gente vai para a opção ir para Tesouro Direto. Aqui no Tesouro Direto, o que ficou faltando foi o Tesouro Prefixado. Então percebam que a gente tem 3 opções de tesouro na tela aqui: Tesouro Prefixado 2029, 2032 e um com juros semestrais para 2037, cada um com a sua própria data de vencimento e cada um com a sua taxa de rentabilidade e valor mínimo também. Reparem que aqui na coluna de risco, o Tesouro Prefixado 2037 com juros semestrais, ele está com uma escala de risco que chegou ao 34 na pontuação, enquanto os demais estão entre 10 e 19. Isso significa que esse vencimento mais longo desse prefixado 2037 faz com que ele seja um título muito mais arriscado. Então aqui, pensando numa estratégia para o investidor que está querendo aplicar em um título prefixado, a gente pode olhar tanto a taxa quanto o prazo, ver se esse prazo faz sentido. Lembrando que prazos muito longos, a gente pode ter marcação a mercado indo tanto a favor quanto contra numa magnitude maior. E prazos mais curtos, a gente pode ter a marcação a mercado numa magnitude menor, mas no formato das taxas de juros por prazo que a gente está vendo, é a que vai ter a menor rentabilidade hoje. Mas aí você sai daqui, abre o aplicativo do banco, vai colocar o dinheiro na conta e aí você dá aquela congelada. Parece que tem uma voz lá atrás falando: ah, mas e se a semana que vem a gente encontrar uma taxa melhor, e se eu errar o time? Essa notícia de hoje que o mercado vai ter divulgado, vai mudar alguma coisa? Isso porque ver análise no YouTube com a cabeça fria é uma coisa muito mais fácil do que quando você tá ali com seus 10, 20, 50 mil reais na conta e tá esperando para efetivar a aplicação. E olha, isso aí não é fraqueza, é que ninguém te contou que o maior inimigo de quem investe não é a falta de conhecimento, na verdade é o momento de dúvida na hora H. Você vende quando não deveria, você entra com uma parte só do valor que você ia aplicar porque ficou com aquele momento de dúvida, às vezes fica 3 meses esperando aquele momento perfeito que nunca chega. E aí sabe quanto que isso te custa? Em uma carteira ali de aproximadamente uns 50 mil reais, perder 2 ou 3% de retorno por conta de um momento
momento de indecisão, significa R$ 1.500 que você simplesmente deixou na mesa por medo e não por falta de estudo. E é exatamente por isso que existe a Finclass. A Finclass não é um curso, a Finclass é você ter no seu dia a dia o apoio de vários analistas fazendo lives todos os dias respondendo as suas dúvidas. Saiu algum indicador econômico? Isso vai impactar minha carteira? Tenho que comprar? Tenho que vender? Você entra com a pergunta e a gente responde para você sair já com a sua decisão tomada. Vocês têm também acesso a carteiras recomendadas, seja de ações, fundos imobiliários, fundos de investimentos, renda fixa também, inclusive títulos do Tesouro Direto dentro das recomendações das nossas carteiras. E aí você não está no escuro chutando, você está seguindo algo que foi pensado por uma equipe que faz isso todo dia. Você paga uma assinatura por mês, mas se isso te salvar um erro de 2% numa carteira de R$50 mil, a assinatura já se pagou em uma questão de semanas e isso não é custo, isso na verdade é o investimento mais barato que você vai fazer. Se você tem interesse, a gente está com uma condição especial para você virar um assinante aqui da Finclass, QR Code aqui na tela, só apontar para ele e você tem mais informações. Nesse caso, eu vou optar pelo Tesouro Pré-fixado 2032, que ele está com uma taxa hoje de 13,36%, então é uma taxa ainda que mediana entre esses três aqui e tem um valor de aplicação relativamente baixo. E aí pensando no vencimento 2026 para 2032, eu posso tanto levar ele até o vencimento como resgatar antes do vencimento se as condições de mercado estiverem melhores. O que acontece de diferente é que se você resgatar antes do vencimento em uma condição de mercado muito favorável, você vai ganhar na marcação a mercado e você vai ter um lucro antecipado que você teria levando até o vencimento em 2032 na data do resgate. O lado ruim é que a gente não sabe exatamente se esse cenário vai acontecer. Então o investidor ele fica um pouco mais exposto a esse humor do mercado. Então aqui eu vou escolher o 2032. Então aqui do lado esquerdo vai ter todas as informações da aplicação. Eu tenho R$10 de saldo, então o meu valor muito milionário, eu vou colocar aqui R$10, o valor que eu quero investir, e ele vai trazer que eu vou aplicar uma quantidade de 0,02 de uma unidade desse título. Aqui eu vou colocar continuar e eu vou colocar a minha assinatura. Pronto, aplicação feita, e com isso a gente chega à incrível marca de uma carteira de renda fixa com títulos do Tesouro Direto no valor de R$ 209,75. Então reparem que o título que mais ocupou espaço entre esse valor aqui que a gente precisa é o Tesouro Selic com R$ 184 mais ou menos, mas com a nova opção do Tesouro Selic Reserva, esse valor deve abaixar para um próximo de R$10 e aí vai ser possível que o investidor consiga fazer uma aplicação e monte uma carteira só com títulos do Tesouro Direto com valores próximos de R$30 a R$35, o que é muito acessível. E conta pra gente aqui nos comentários se você já investe, deixe um like no vídeo também, compartilhe com todos que precisam aprender a fazer uma carteira de renda fixa com títulos do Tesouro Direto. Espero que tenham gostado desse vídeo, contem com a gente.